Bem-vindo ao segundo tópico da aerodinâmica teórica, o roadmap da aerodinâmica teórica. Então, nesse tópico a gente vai falar dos tipos de escoamento, mas primeiramente eu queria lembrar das questões que eu deixei aberta para você responder. Então, a primeira é, o que é o centro de pressão? Já dei praticamente a resposta aí, mas eu espero que você vá atrás e entenda bem a fundo esse conceito, ele é importante. Tá? Qual que é o ponto de referência mais utilizado para a gente considerar as forças e momentos em um perfil, inclusive na asa também? Qual que é esse ponto? É no bordo de ataque? É no bordo de fuga? É na metade da corda? E a última pergunta é, por que a gente utiliza esse ponto? De onde que veio a ideia de utilizar esse ponto, né? Eu vou dar uma dica aqui sobre a última resposta, que ela é um pouco mais complicada, mas a ideia desse ponto, ela parte lá da teoria do perfil fino, tá? É uma teoria bem básica de entendimento da sustentação em perfis, e ela acaba resultando por uma característica dos perfis simétricos, tá? E os perfis simétricos na vida real também têm essa característica. Então, esse ponto de referência que é utilizado, que fica o desafio para você descobrir qual que é, né, e por que ele é utilizado principalmente, a ideia de utilizar ele vem principalmente de uma característica de perfis simétricos finos. E essa teoria do perfil fino, ela tem uma resposta exata que dá esse ponto de referência que normalmente é utilizado. Então vamos voltar aqui para a aula de hoje. Hoje a gente vai ter uma aula muito interessante sobre tipos de escoamento. A gente vai entender quais são os tipos de escoamento, quais as maneiras de classificar e por que a gente classifica isso e por que essa classificação ela é importante para o nosso entendimento. Então você precisa entender essa classificação porque no dia a dia o problema de engenharia ele vai ser de um jeito ou de outro dependendo da maneira com que a sua aeronave que você está estudando, né, o avião que você está estudando, ou o veículo voador que você está estudando, ele vai estar submetido a qual tipo de escoamento e isso vai fazer com que você possa entender fisicamente aqueles efeitos de uma maneira ou de outra. Então, apesar da gente estar aqui falando de aerodinâmica teórica, tudo isso tem muito a ver com a aplicação da aerodinâmica no dia a dia e no projeto de aeronaves. Tá? Então, vamos aqui para o nosso primeiro slide, né? A gente recapitulando aqui, a gente está traçando o caminho, tá, da aerodinâmica teórica, tá? Vou me posicionar aqui vou participar da aula com vocês aqui do lado, tá? Então, a gente está traçando o nosso caminho, a gente já falou de forças aerodinâmicas na primeira aula, deixei o desafio para vocês, resolvam o desafio, tá? Eu queria ver essas respostas do desafio, por que esse ponto foi escolhido como referência, por que todo mundo utiliza esse ponto de referência, e hoje a gente vai ter uma aula muito interessante sobre tipos de escoamento. Então, tenho certeza que vai ficar surpreso como que essa aula vai tratar de um tema que parece não ser tão interessante, mas é muito interessante e muito aplicado, tá? Então vamos lá, vamos iniciar essa aula aqui. Eu vou começar com esse fluxograma aqui, tá? Então, num primeiro momento pode parecer um pouco confuso, tá? E um pouco demais, mas a gente vai passar por cada tópico desse fluxograma aqui, dessa divisão, dessa classificação dos tipos de escoamento, e vocês vão entender cada uma delas, tá? Então, a gente vai começar com essa primeira classificação aqui, que é o fluido, ele é contínuo ou não, tá? Então, a gente assume na aerodinâmica que o fluido ele é contínuo, que o ar ele é contínuo. Mas existem situações específicas, e eu já dei um spoiler aqui, em que a gente não pode considerar que esse fluido é contínuo. Tá? Na prática, a gente tem um fluido que ele é formado por diversas moléculas. Né? Existe espaço entre essas moléculas, mas a gente não considera esse espaço. A gente considera que esse fluido é contínuo. Porém, como a gente vê aqui na imagem, né, existem casos, como por exemplo, seria o caso de baixíssimas velocidades, ou no caso de moléculas livres, tá? Ou mesmo na iminência do espaço sideral, a gente vai ter muito poucas partículas, tá? E aí, essa matéria que existe ali, onde os satélites estão orbitando, por exemplo, né, esse pouquinho de ar que existe ali, ele já não pode ser considerado contínuo. Aí a gente está falando realmente de são poucas partículas, mas ainda existe alguma coisa. Tanto é que os satélites eles vão perdendo velocidade com o tempo por diversos efeitos. Um deles é pelo próprio ar, muito rarefeito que ainda existe nessa altitude. Né? Pouquíssimas partículas acabam batendo, então esse seria um caso aí de fluido, não pode ser considerado contínuo. Então, para a nossa aplicação usual aqui, a gente não está falando de espaço, a gente está falando mais de aviões aqui, né? Então, para essa aplicação de aviões, então, a gente assumir que o fluido é contínuo vai valer. Porém, tem uns outros casos que isso também pode ser que não seja mais tão verdade. Tá? Então, eu estou destacando aqui um projeto da Airbus que chama
Perlan Project. É um projeto que começou muito antes até da Airbus entrar, já existia antes, e é um projeto para bater o recorde de altitude em uma aeronave. Então veja bem que eu não estou falando nem no planador, né? Vocês estão vendo aqui na figura que é um planador, né? Eu tenho um gosto especial por planador, realmente acho aeronaves fantásticas, tá? Mas ele vai bater o recorde, a princípio, se eu não me engano, é o recorde do U-2, que era uma aeronave de vigilância da época da Guerra Fria, e ele vai bater esse recorde de altitude do U-2 ou do SR-71, que também tem um recorde, que, se eu não me engano, que é um recorde de 80 mil pés, tá? As aeronaves acima disso são aeronaves foguete, aí a gente já começa a perder um pouco essa classificação de avião, ele passa a ser um outro tipo de veículo, então eles vão bater o recorde em termos de aeronave tripulada, tá? E de avião. Aeronaves não tripuladas a gente também tem altitudes maiores, tá? Esse é um voo muito interessante, eu estou colocando aqui o site, acessem o site do projeto, mas eles estão voando tão alto, tá? Para você ter ideia, a atmosfera que a gente considera como atmosfera padrão, ela só vai até 60 mil pés. Tá? No ano passado, eles conseguiram o recorde de 76 mil pés sem motor. Tá? Então, eles decolam com a ajuda de uma aeronave que reboca eles ali até uma altitude razoável, e aí eles entram num fenômeno que é conhecido como onda estacionária de ventos. Normalmente os voos estão sendo feitos lá na Argentina, tá? Na época de onda, tá? Normalmente aí próximo aí do verão são realizados voos, e eles conseguem, nesse fenômeno de onda, que é a oscilação devido ao vento na Cordilheira dos Andes, eles conseguem realmente altitudes muito grandes, e já conseguiram 76 mil pés. Eles têm uma fase que eles vão para 90 mil pés e em seguida para 100 mil pés. Essa altitude ela é tão grande, né, que pode ser que realmente que esse aqui já é um outro tipo de aerodinâmica. Tá? A gente começa a ter que considerar outros efeitos. Mas vamos sair por mais que seja muito interessante, vamos voltar aqui para o que é mais usual, que a gente pode considerar que o fluido ele é contínuo. Tá? Então vamos primeiro considerar que o fluido é contínuo e vamos partir que isso vai valer realmente para, ou fora esses casos que eu falei que podem ser considerados como exceção, vai valer para quase todos. Né? E vamos tratar aqui da primeira classificação do fluido, tá? Que é se ele é viscoso ou se ele é não viscoso. Tá? A gente tem que entender que, na verdade, o não viscoso ele não existe. Mas, dependendo da situação, a gente pode desprezar a viscosidade e isso é muito bom para a gente entender o que está acontecendo e porque também tem muitas teorias que são associadas a esse tipo de condição, que seria considerar que o fluido não tem viscosidade. Mas primeiro vamos tentar entender o que é viscosidade, né? Então, para a gente partir, eu acho que todo mundo já tem uma noção de viscosidade. Assim, é meio que você já nasce vendo os fluidos, entendendo a viscosidade, mas vamos tentar entender até do princípio matemático o que seria essa viscosidade, tá? Então a gente vai ver um vídeo aqui, tá, de um teste com diversos tipos de óleo, tá, com diferentes viscosidades, tá? O 0W20, o 5W20, o 10W20, 15W20 e assim por diante, né? À medida que esse primeiro parâmetro aí da nomenclatura oficial de óleo vai subindo, a viscosidade do óleo vai aumentando. E o que acontece? Ele demora muito mais tempo para escorrer. Então, o óleo menos viscoso, que é o 0W20, ele escorre mais rápido. E o óleo mais viscoso, que é o 20W20, ele está escorrendo até agora nessa imagem que a gente viu. Tá? Então, o que a gente está vendo? Fluidos mais viscosos demoram mais para escorrer. O que isso quer dizer? Né? Qual que é o entendimento disso? Né? Vamos dar mais uma olhada em mais um vídeo relacionado a experimentos para a gente entender a diferença de um fluido viscoso e de um fluido com menor viscosidade, e aí a gente entender essa premissa que o fluido não tem viscosidade alguma, né, que só existe na teoria. Então a gente vê aqui dois tubos, né, e bolhas subindo, né, o fluido descendo, as bolhas subindo, e no primeiro tubo as bolhas estão subindo bem devagar, né, o fluido tá fluindo de maneira devagar, a gente tem um fluido com viscosidade média no meio, e um fluido menos viscoso, que é o fluido azul, né, onde as bolhas estão fluindo bem rapidamente. Né? Então, mais uma vez, a gente está vendo o seguinte, fluidos com menor viscosidade, né, no caso aqui o fluido azul, né, ele escorre mais rápido. Tá? Nós estamos falando aqui de escoar, mas a gente tem que trazer isso aqui agora para a aerodinâmica. Né? Então, o que isso vai querer dizer em termos de aerodinâmica? Né? A gente está vendo aqui um princípio que é o fluido está sofrendo forças quando ele escorre.
E o fluido que é menos viscoso, ele está impondo menos forças de resistência quando ele está escorrendo, e por isso ele escorre mais rápido. E o fluido mais viscoso, ele impõe mais força de resistência. Tá? Essa força que a gente está falando é uma força de cisalhamento. É quando ele está escorrendo, é uma força lateral. A gente já vai mostrar um ábaco para você entender bem. Tá? Vamos agora ver um outro vídeo aqui, que é um vídeo mais antigo, tá? É um vídeo do MIT, tá? Por volta aí da década de 50, um vídeo institucional. E o que que a gente vê aqui? Um túnel de água, e eles têm um dispositivo que gera bolhas nesse túnel de água, tá? Essas bolhas são esses fachos brancos. E aí você está vendo aí o engenheiro ali, ele abriu, e quando ele abriu, ele fez o canal, né? Ele fez com que o fluido ele tenha que abrir uma maior região que gera uma pressão, né, maior na superfície. Então a gente está vendo mais claramente que próximo à superfície as bolhas elas estão ficando para trás. Tá? À medida que o canal foi aberto, ocorreu esse efeito de maiores forças de cisalhamento ali, e aí o fluido ficou para trás. Por que, que o fluido ficou para trás? Porque o fluido está em contato com a parede. E o fluido que ficou em contato com a parede, ele está sofrendo essa resistência com a parede, esse cisalhamento. Tá? Então, na prática, a gente já vai ver mais adiante uma teoria que é muito aplicada à vida real, que é a teoria do não escorregamento. Quando o fluido está fluindo, né, está escoando ali numa superfície sólida, o ponto de contato ele tem velocidade zero. E aí, nesse ponto, a gente vai ter uma força, que é a força de cisalhamento, e essa força, dependendo da viscosidade do fluido, ela se propaga ao longo do fluido. Tá? Então vamos dar uma olhada mais uma vez aqui nesse vídeo do canal. Tá? Deixa eu ver se ele entra aqui. Isso. Mais uma vez desse vídeo do canal, então presta atenção, a gente tem um canal reto, e aí a gente vê ali que na borda do canal, as bolinhas que estão sendo geradas pelo dispositivo gerador de bolha para visualizar o escoamento na água, tá? Um túnelzinho de água, isso aí. Quando elas estão em contato com a parede, elas estão ficando para trás. Quando o canal é aberto, o que acontece é que essas forças, tá? Devido à maneira com que o fluido tem que escorrer num canal divergente, elas ficam maiores. E a gente começa a ter maior cisalhamento, tá? Nessa região de contato. E no tópico seguinte, a gente vai falar de camada limite. Né? Então a gente já está aqui falando de viscosidade, e fluidos mais viscosos, essa tensão cisalhante, esse contato com a parede vai ser maior. Então a gente vai ter uma maior resistência para desenvolver uma velocidade em relação à parede, ou seja, ele tem uma maior resistência ao cisalhamento. Tá? E é isso que faz com que o fluido com menor viscosidade escorra mais rápido. Então, a gente está vendo aí as bolhas, um experimento muito interessante, muito antigo e muito interessante. Elas tendem a ficar em contato com a parede, ou seja, tende a ficar parado na condição de um escorregamento, e à medida que o fluido vai indo, a gente vai ter esse cisalhamento no fluido. E fluidos menos viscosos têm menos cisalhamento e, portanto, escorrem mais rápido. Né? Então, a gente já viu esses dois vídeos aqui, né? O do canal também. E aí, a gente vai ter, por fim, esse entendimento com relação aos vetores. Então, a gente estava falando aqui de cisalhamento no fluido. Fluidos mais viscosos vão ter uma maior resistência ao cisalhamento, e essa maior resistência ao cisalhamento faz com que ele escoe, né? No caso lá das gotas, dos outros experimentos que a gente já viu, ou no caso ali da camada limite no túnel de água, ele teria um maior desenvolvimento, né? Devido à maior resistência ali na superfície. Tá? Então a gente tem essa representação aqui nesse diagrama de cisalhamento, tá? Aqui a gente teria a parede, tá? Aqui a velocidade do fluido, a velocidade na parede ela vai tender a ser zero, tá? E a gente vai ter essa velocidade maior do lado de fora, a velocidade nula aqui, a gente surge com uma tensão de cisalhamento, tá? Que a gente vai chamar ela de tal, tá? E isso tem a ver com a variação dessa velocidade aqui, tá? Cisalhante, que a gente está chamando de U, em relação à altura, ou seja, tem a ver com a inclinação dessa reta, que é a variação, a derivada, a variação da velocidade com a espessura. Tá? Então, não precisa se preocupar muito com os conceitos matemáticos, você entenda que fluidos mais viscosos, a gente vai acabar tendo uma força de cisalhamento maior. Em alguns casos, a gente vai ter escoamentos que a gente vai poder considerar que não é viscoso,
mesmo com um fluido viscoso. Tá? Então o ar ele é um fluido viscoso, bem menos viscoso que a água, por exemplo, mas ainda assim ele tem lá sua viscosidade, tá? E deve ser considerado. E o que a gente vai chamar de escoamento viscoso e escoamento não viscoso? O fluido é sempre viscoso, mas tem uma região que essas forças cisalhantes elas podem ser desprezadas. E com isso, a maneira com que a gente entende o escoamento e a maneira com que a gente calcula o escoamento fica muito mais simples. Tá? Então a gente vê aqui uma esfera, tá? E um escoamento na esfera, e tem uma região na esfera do lado fora, onde não há contato com a esfera, tá? Que a gente pode considerar que esse fluido é não viscoso. Então, obviamente, o escoamento está sendo perturbado aqui pela esfera, mas não há nenhum escoamento muito complexo. Tá? Já na parte posterior aqui da esfera, o escoamento ele tentou contornar a esfera, não conseguiu. Ocorreu um fenômeno aí que a gente chamou de descolamento, que a gente vai entender mais para frente. E aqui, o que está acontecendo? A gente está tendo movimentos em várias direções. Tá? Então, o escoamento não está só indo nessa direção aqui também, ele está indo no outro lado. Então, a gente vê muita transmissão de energia a partir do cisalhamento do próprio fluido. Tá? Então, isso acontece bastante dentro da camada limite, que é aquela região que está em contato com a parede, tá? Com o cisalhamento, e também nessas regiões que a gente chamaria de uma região de escoamento descolado. Tá? Vamos dar mais uma entendida como que seria esse efeito do escoamento descolado. Tá? Vamos ver um vídeo de visualização do escoamento em um cilindro. Tá? Então a gente tem um cilindro, um feixe de fumaça indo nesse cilindro. O feixe de fumaça ele bate no cilindro, ele contorna o cilindro, e depois que ele contorna o cilindro, eventualmente ele não consegue mais contornar o cilindro. Até esse momento que ele bate no cilindro e contorna o cilindro, a gente tem um escoamento que ele seria aproximadamente não viscoso, ou escoamento. Depois que ele não consegue contornar o cilindro, a gente tem muita transmissão de energia por cisalhamento. Aumenta um outro parâmetro que a gente chama de vorticidade, que é basicamente o escoamento está girando de uma maneira mais complexa, e nessa região o escoamento não pode ser considerado mais não viscoso. Ali a gente já tem um escoamento viscoso. Então entenda que a gente está classificando o tipo de escoamento, não diretamente o tipo de fluido, mas é claro que um fluido menos viscoso ele fica mais próximo de se aproximar de um escoamento não viscoso, que é um escoamento muito mais simples de entender. Basta você olhar aqui para a fumaça dando a volta no cilindro, que você vê que nessa primeira parte, primeira metade ali, onde a fumaça vem, né? Ela vem e contorna o cilindro, é muito simples de entender. E depois a gente está vendo um movimento bem complexo. Tá? Esse tipo de escoamento em cilindro, ele também é bem interessante de se ver o que acontece com esses vórtices. E a gente tem um outro experimento aqui, que há essa formação de vórtices alternados. Então também é uma característica muito grande de um escoamento bem viscoso. Tá? Então é basicamente o mesmo experimento, tá? Só que também realizado na água, tá? E eles estão soltando tinta aqui na parte posterior do cilindro, onde o escoamento não consegue mais contornar o cilindro, onde há fenômenos em que a viscosidade é muito importante, a gente ocorre essa transmissão de energia e essa emissão de vórtices alternados, também conhecido como vórtices de von Karman, tá? Um fenômeno super estudado aí desde a época do começo do século passado. E eu só queria dizer que isso é um escoamento bem complexo. Tá? Então, toda vez que a gente tiver viscosidade, o escoamento é mais complexo, especialmente nesse caso aqui, é um escoamento mais complexo ainda, porque a gente está falando de escoamento descolado. Tá? Então, a gente tem toda essa transmissão de energia, e nesse caso, a gente vai ter que considerar, se a gente quiser entender bem a fundo esse efeito, a gente vai ter que considerar, no caso, um efeito de escoamento viscoso. Tá? Então, a gente está entendendo aqui as diferenças de viscoso e não viscoso. E agora vamos voltar aqui para mais aplicação. A gente partiu do óleo, entendemos a interação entre o fluido e um corpo sólido, né, uma parede, e agora vamos entender o fluido e o perfil, mas voltando aqui para o lado da aeronáutica. Né? Então o que a gente está falando? Que fora, longe do perfil, tá, e fora da camada limite, a gente está vendo aqui uma simulação de CFD. Essas linhas representam a trajetória do ar, tá? Trajetória de uma dada partícula, a gente chama de linha de corrente, essas linhas. E ela vem, as linhas de corrente, elas circundam o perfil, tá? Você vê que ele está vindo por baixo aqui. Elas dão a volta aqui no bordo de ataque do perfil. Essas cores representam a velocidade do fluido, tá? Então, quanto mais vermelho aqui na ponta, até um pouco amarelo, né?
maior a velocidade, né? A maior de todas é vermelha mesmo, que só aparece aqui na pontinha do perfil. E quanto mais azul, menor a velocidade. Tá? Mas longe do perfil e fora da camada limite, que a gente vai tratar no próximo tópico, você deve já ter ouvido falar de camada limite, então fique atento que no próximo tópico você vai realmente entender a camada limite, tá? Algo muito importante para o fluido. A gente vai ter um escoamento que ele pode ser tido como não viscoso, ou seja, as forças cisalhantes no fluido, elas são mínimas. Tá? Então a gente pode considerar que esse fluido ele é não viscoso. E mais para frente um pouquinho, você vai entender que um fluido não viscoso é muito mais fácil de entender do que o fluido viscoso. Então por isso que a gente quer ter essa diferenciação. Né? Então a gente vai ter essa diferenciação. Tá? Então fora da camada limite, um fluido não viscoso. E dentro da camada limite, o que isso quer dizer? Quer dizer, dentro da camada limite é o escoamento que está sendo afetado pela aquele contato com o corpo sólido, no caso aqui o perfil. Esse escoamento que está sendo afetado, ele está tendo redução de velocidade ali no contato com a superfície e cisalhamento. E nessa região onde a gente tem cisalhamento, no fluido, a viscosidade é importante, conforme a gente já discutiu. Né? Vamos dar uma olhada aqui agora, pensando na aplicação de perfis, né? E no entendimento do escoamento, podendo ser considerado não viscoso, e no escoamento, podendo ser considerado viscoso. A gente tem aqui no túnel de vento, mais um experimento aí da década de 50, excelente para entendimento, né? Um perfil e aumentando o ângulo de ataque desse perfil. A gente vê que em determinado momento, né? Vou até iniciar o vídeo novamente aqui. Em determinado momento, o ar não conseguiu mais contornar o perfil. Né? Ele já vai entrar novamente, a gente vai entender novamente. Na hora que ele não conseguiu aqui, exatamente aqui, na hora que ele não conseguiu mais contornar o perfil, nessa região em que essa fumaça, né, que no caso já é ar com fumaça, tá? Ficou de difícil comportamento, difícil visualização, inclusive bem turbulenta, né? O que a gente chamaria ali de já bastante turbulenta mesmo, né? Essa região ela tem um comportamento de alta viscosidade, tá? Então, é exatamente o que a gente mostrou aqui em termos no resultado do CFD, agora a gente está vindo com resultados reais de túnel de vento, tá? Então, essa região onde o escoamento está oscilando bastante e as linhas de corrente representadas pela fumaça dentro do túnel de vento, elas já não estão muito nítidas, é uma região onde o escoamento tem que ser considerado viscoso, e na região fora dessa região muito turbulenta e fora da camada limite, que às vezes não é tão turbulenta assim, ou ela é muito pequena para se ver numa visualização dessa, né, a gente vai poder considerar o fluido não viscoso. Tá? Então tenha em mente esse efeito de onde que o escoamento pode ser considerado viscoso e onde que o escoamento pode ser considerado não viscoso, porque isso facilita bastante a vida nos próximos entendimentos de aerodinâmica.